Professor Cid Mauro, Secretaria de Educação, assessor de ensino religioso aqui no estado do Acre, com vocês do 8º ano, na aula Tradições Religiosas na Sociedade e Escolhas Éticas Pessoais e Coletivas, ok? Tradições religiosas e sua influência na sociedade. Como que as religiões podem influenciar positivamente nas escolhas pessoais e coletivas no contexto social. Isso é um desafio para as religiões. As religiões não devem dar mau exemplo. Às vezes eu costumo dizer que quando há uma liderança de uma determinada religião dando mau exemplo, olha, aquela religião não deve ser responsabilizada. O ser humano é falho, o ser humano é errado, então aquela pessoa cometeu um erro. Muitas vezes vai ser até disciplinada pela sua própria corrente religiosa. Então a gente deve ter cuidado com qualquer discriminação nesse sentido. Não é? Religiões, a influência nas escolhas éticas pessoais e coletivas. As religiões, em sua diversidade, que isso serve para todas as religiões, elas apresentam uma variedade de princípios éticos. Há princípios éticos específicos de cada religião, porque ética é um conceito filosófico, o conceito do certo e do errado. Então, algumas religiões têm determinadas doutrinas, determinadas visões de mundo que os seus adeptos vivem nesse contexto. Ok? Por exemplo, há uma religião que guarda um determinado dia, entendeu? Da semana, a outra guarda outro dia. Há uma religião que pratica um determinado tipo de culto e até, digamos, em relação a alguns alimentos, ela não adota aqueles alimentos, enquanto que a outra religião não tem nenhum problema com isso. São princípios éticos específicos daquela religião. Mas há princípios éticos que são de toda a sociedade, que são coletivos. Qualquer religião está subordinada a esses princípios éticos. Então, uma religião deve ser um fator, os seus adeptos, os seus líderes devem ser um fator de exemplo positivo na sociedade, ok? A influência delas deve ser sempre positiva, reconhecendo a sua esfera de ação, compreendendo a laicidade do Estado. O que é Estado laico? Estado laico é que o Estado ele não é patrocinado por uma religião e ele não patrocina nenhuma religião. O Estado acolhe todas as religiões. Então não pode haver uma religião, qualquer que seja, que queira um espaço de privilégio no Estado, na política. Olha, isso já aconteceu à beça, entendeu? Com outras religiões no passado, com algumas religiões atuais, o Estado não pode patrocinar religiões. Ele tem que garantir o culto, isso está até na Constituição, está nos direitos humanos, garantir o culto, garantir o respeito, reprimir qualquer conflito que implique ofensa, violência, promover tolerância religiosa, cultura de paz, tudo isso é função do Estado. Mas o termo técnico significa dizer laico. Não é que ele seja contra a religião. Ele não patrocina e ele não acolhe uma religião preferencialmente em relação às outras, ok? Então, a laicidade do Estado deve ser levada em conta por essa religião, ela deve compreender isso, deve buscar que os seus adeptos e a sua liderança tenham uma reserva marcante de comportamento, certo? Como já dissemos aqui. É muito triste quando líderes de determinadas religiões dão o quê? Mau exemplo, ok? Vamos dar uma olhada aqui numa definição bem clara entre ética e religião. A diferença bem clara entre ética e religião. Olha, a ética é do campo da filosofia. Ela investiga princípios que disciplinam e orientam o comportamento humano. Princípios éticos são para ser seguidos. Há princípios éticos que estão até debaixo de jurisdição, entendeu? Por exemplo, as questões do vocabulário, do uso do vocabulário, determinados termos que são racistas. A gente deve evitar esses termos. Isso é uma coisa que nós devemos aprender, é um princípio ético. E tem até já lei considerando ofensa o uso de determinados termos. É um exemplo de como a ética
que está no campo da filosofia, que são princípios que determinam o comportamento, ela vai para o terreno jurídico para que as pessoas possam acatar e cumprir. Tá? E a religião é uma crença na existência de um princípio superior, não é? De um princípio sobrenatural. E para a religião, o destino do homem, o destino do ser humano, até o destino após a morte, depende desse ser superior, depende desse ser transcendental, ok? Então a religião é uma crença na existência de... Claro que esse ser superior numa determinada religião contribui para o comportamento ético dos seus adeptos, sem dúvida nenhuma, ok? Vamos ver, vamos aprofundar a nossa distinção entre ética e religião. O princípio ético é coletivo, é para todos. O princípio ético é universal, para todos os lugares. Já o princípio religioso é individual, é pessoal, é local, é cultural. A religião está dentro de uma determinada cultura. O princípio ético é jurídico, é legal e civil, é racional, experimental. Olha, no tempo do meu avô, algum comportamento era tido como escandaloso. Hoje mudou o princípio ético, ok? E o princípio religioso já é doutrinal, ele não é jurídico, ele é opcional. A pessoa que não tem religião, por exemplo, não vai ter um princípio doutrinal norteando a sua vida, ok? Ele é sensorial, ele é subjetivo. O princípio religioso é subjetivo. Não tem como você confirmar a existência de um ser superior. Então, é racional sim, mas é subjetivo, ok? O princípio ético é estatal, é laico, é para o Estado, e o religioso já é privado, é daquela religião específica, tá? O princípio ético é prescritivo, é formativo, aquilo que eu disse a você. Podemos usar até a palavra obrigatório. Já o princípio religioso é descritivo. Cada religião tem uma descrição própria dos seus princípios. O princípio ético é filosófico, é especulativo, como eu já disse. O princípio ético pode mudar, há princípios éticos que não vão mudar nunca, certo? Há outros que a sociedade permite que evoluam. E o princípio religioso já é um princípio teológico, ok? Vamos ver agora, no próximo slide, já que nós estamos aprofundando a diferença entre ética e religião, o que é uma questão ética e o que é uma questão religiosa, para que a gente possa entender a contribuição da religião na sociedade e a gente não possa fazer confusão. Hoje em dia se faz muita confusão entre princípio ético e princípio religioso. Nenhuma religião pode impor a sua ética à sociedade. Há religiões diferentes que têm visões diferentes do ser humano. Então a gente não pode permitir que religiões imponham uma visão na sociedade. Questão ética deve ser discutida no contexto filosófico. A questão religiosa no contexto da religião, no contexto específico da religião ou no contexto do diálogo interreligioso, é uma questão religiosa. Claro que uma religião pode discutir uma questão ética, uma questão que a sociedade adota e aquela religião não adota. Pode ser discutido, mas com respeito. A gente não pode responsabilizar e nem culpar a sociedade de não aceitar um princípio ético religioso, porque aquele princípio é dos adeptos daquela religião, ok? A questão ética possui amplitude social abrangente. Toda a sociedade pode discutir uma questão ética. Já a questão religiosa é amplitude restrita àquele grupo, não é? Já dissemos aqui. Um princípio religioso não pode ser imposto na sociedade. A questão ética, eventualmente, pode se submeter a uma aceitação religiosa. Claro que uma questão ética, a religião pode... Aliás, a religião está sujeita às opções éticas da sociedade, mas pode haver alguma opção ética da sociedade que aquela religião rejeita, entendeu? Não aquelas que são fundamentais, como o respeito ao outro. Essa, nenhuma religião pode abrir mão de acolher, de aceitar. Já a questão religiosa é necessariamente... A questão religiosa deve se submeter à ética filosófica, certo? Evidentemente, há algumas escolhas, já falamos da sociedade que uma religião pode não aceitar, a gente já falou isso, certo? Mas a religião não vai poder fazer o movimento inverso, impor à sociedade a aceitação de seus princípios, ok? Há situações em que pode submeter-se à ética da sociedade, pode submeter a uma visão religiosa. A religião pode contribuir para a sociedade com as suas questões éticas. Uma das questões éticas fundamentais numa religião
é o amor ao outro, é o respeito ao outro, é a aceitação da diversidade. Se é uma diversidade religiosa, a religião, as religiões vão propor à sociedade a aceitação de todas as diversidades. Entendeu? Então, a contribuição da religião na sociedade, se ela for inteligente, ela é muito importante. Agora, se ela for fundamentalista, a gente, quando discute questão ética e questão religiosa, a gente fala muito sobre fundamentalismo, entendeu? O que é fundamentalismo? A tentativa de uma religião impor a sua vontade à outra ou à coletividade. Toda religião tem fundamento, e os fundamentos de cada religião são diversos, são diferentes, por isso que elas são diferentes. A gente não pode confundir fundamento com fundamentalismo. Fundamento todos nós temos, até quem não tem religião tem, não é? Até quem tem uma filosofia de vida tem fundamento, mas ele não pode impor ao outro, isso é fundamentalismo. E olha, não existe só fundamentalismo religioso, não. Existe fundamentalismo político. O que é fundamentalismo político? É quando você não aceita a opinião do outro. É quando você diz que a opinião do outro tem que ser igual à sua. É quando você rejeita o outro por causa da opinião dele. Isso está acontecendo muito hoje em dia. Fundamentalismo político. Antiético. Contra princípio religioso. Ok? Então, as religiões podem sim promover socialmente um exemplo de acolhimento. Ok? Na primeira atividade, você vai fazer uma relação correta entre o que é princípio ético e princípio religioso, ok? Aquele slide que a gente falou que o princípio ético é universal, o princípio religioso é individual, é privativo. Você vai fazer esse exercício, tá? E o outro exercício é esse de correlacionar corretamente a questão ética com a questão religiosa, ok? A gente espera que você tenha aproveitado bem essa aula e não deixe de clicar na plataforma Eduque, ok? Até a próxima. Muito obrigado.